Você já parou para pensar como é tratada a água que a gente utiliza todos os dias? E se a água é tratada, por que os rios continuam poluídos? Eu sou Maria Eduarda Alves e essa pesquisa foi desenvolvida aqui, no INIDPEC, no Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia. A minha dissertação de mestrado ela visou comparar dois tipos de tratamentos de efluentes: os processos biológicos, que são convencionalmente utilizados, e os processos oxidativos avançados. Eu sou Bom, então esse estudo ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Fabrício Motteran, com a orientação do professor José Geraldo Pacheco e colaboração do pesquisador Alan Câmara, e foi realizado no Laboratório de Refino e Tecnologias Limpas, com o apoio financeiro fornecido pela FACEP. Corantes, como o RB5 ou Reactive Black 5, são usados para o tingimento de roupas, mas parte desses corantes, eles não fixam totalmente no tecido e vão parar na água, formando compostos ainda mais tóxicos, como é o caso das aminas aromáticas. A água contaminada por aminas aromáticas pode causar diversos problemas, como alterações cromossômicas e danos irreversíveis ao nosso DNA. O tratamento biológico é o mais comum nas estações de tratamento de efluentes. Em reatores anaeróbios, os micro-organismos presentes no lodo degradam a matéria orgânica na ausência de oxigênio, enquanto que os processos oxidativos avançados são baseados na geração de radicais altamente reativos, capazes de quebrar moléculas complexas e mineralizá-las. No nosso caso, utilizamos como catalisador a MOF 1101 de ferro, a luz e um oxidante chamado PMS. Sendo assim, o objetivo foi avaliar e comparar esses dois processos. Foram avaliados dois parâmetros: a degradação, ou seja, a remoção de cor, e a redução da toxicidade. A degradação foi avaliada por espectrofotometria UV-Vis, acompanhando a remoção de cor ao longo do tempo. Já a toxicidade foi avaliada utilizando sementes de alface, com 2 ml de cada solução. Após 120 horas, foi possível medir o comprimento das radículas. Entramos agora na seção de resultados. Quando usamos apenas o catalisador e a luz, a amostra ainda permaneceu azul. Quando utilizamos o PMS e a luz, a amostra ficou vermelha. Já com MOF, luz e PMS, foi possível alcançar 100% de degradação em 15 minutos. Já na biodegradação, também tivemos bons resultados, chegando a cerca de 91% de remoção de cor na melhor condição. Em relação à toxicidade, após o tratamento houve redução da toxicidade, principalmente no sistema COMOF e PMS. Bom, então de forma geral, os resultados que eu obtive foram esses, e se você gostou, me ajude votando em mim. Beijo! Olá, meu nome é Savana Cristina, eu sou aluna do doutorado em Engenharia Civil e faço parte do grupo de pesquisa PADMEC. Os meus orientadores são a professora Silvana Maria Bastos e o professor Renato Mota. Hoje vou contar um pouco sobre o meu trabalho, que busca avaliar o colapso hidrostático de dutos submarinos corroídos. Alguns de vocês devem estar se perguntando, mas o que são dutos? Os dutos são estruturas tubulares, comumente feitas de metal, que percorrem cidades, países e até mesmo continentes, levando recursos essenciais como água, gás, petróleo e produtos químicos. Os dutos submarinos, foco da minha pesquisa, são fundamentais para o transporte de petróleo e gás natural do fundo do oceano até a terra firme. Mas com o tempo, esses dutos podem sofrer corrosão. A corrosão é um processo de degradação do material metálico devido a reações químicas ou eletroquímicas com o ambiente. Além disso, os dutos submarinos, quando corroídos, ficam ainda mais vulneráveis a um fenômeno chamado colapso hidrostático. O colapso hidrostático ocorre quando a pressão da água em grandes profundidades é tão intensa que pode esmagar os dutos, especialmente se eles estiverem corroídos. Isso pode causar vazamentos catastróficos, que afetam o meio ambiente e geram prejuízos econômicos gigantescos. Assim, essa pesquisa busca avaliar o colapso hidrostático de dutos submarinos corroídos, utilizando simulações numéricas a partir do método dos elementos finitos. Mas afinal, o que é o método dos elementos finitos? Este método é um procedimento numérico a partir do qual se discretiza uma estrutura em pequenas partes chamadas de elementos finitos, estando esses elementos conectados por nós. Este método permite uma análise mais precisa do comportamento estrutural, possibilitando a previsão de falha até mesmo de estruturas complexas. Para facilitar esse processo,
No caso de dutos corroídos, o grupo Padmec, em parceria com a Petrobras, desenvolveu o CorDut. O CorDut é um sistema que integra ferramentas para gerar automaticamente os modelos de elementos finitos e rodar análises não lineares. A partir dele, foi possível avaliar de forma precisa o colapso hidrostático de dutos submarinos corroídos. Até aqui já foram obtidos resultados significativos que nos ajudaram a propor uma nova metodologia para avaliação do colapso hidrostático de dutos submarinos, de forma precisa e confiável, incluindo a avaliação da interação entre defeitos de corrosão e a avaliação de dutos submarinos com defeitos de corrosão de geometria complexa. Portanto, ressalto que pesquisas como a nossa buscam contribuir para um futuro mais seguro e sustentável na indústria do petróleo e gás, uma vez que a ciência transforma o mundo ao nosso redor. E nós mulheres temos um papel fundamental nessa transformação. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima! Oi pessoal, meu nome é Andrea e o meu trabalho consiste no desenvolvimento de um framework para análise de risco de dutos submarinos corroídos. Os dutos são fundamentais para o transporte de petróleo e gás, sendo responsáveis por grande parte da infraestrutura energética mundial. Contudo, falhas em dutos submarinos podem gerar impactos ambientais severos e prejuízos econômicos significativos, e uma das principais causas de falha é a corrosão, que é um processo natural. Então, nós precisamos fazer o seguinte questionamento: até quando um duto corroído pode operar com segurança? E para responder essa pergunta, é necessário calcular o risco monetário de operar um duto corroído, onde vamos precisar de duas informações, da probabilidade de falha e das consequências. E a partir do meu estudo foi desenvolvido um framework em 5 etapas, onde é avaliado se o duto com defeito de corrosão pode continuar operando ou não. Assim, temos os métodos semi-empíricos, que vão dar uma resposta rápida, mas em compensação eles têm uma postura mais conservadora. Então, podemos retirar o duto de operação antes do que realmente seria necessário. Já o método dos elementos finitos são mais precisos, mas têm um alto custo computacional, dificultando seu uso no dia a dia dentro das empresas. Então, buscando ter a precisão nos resultados, mas sem ter o alto custo computacional do método dos elementos finitos, foi construído um modelo substituto no meu trabalho. E com o processo de validação, conseguimos obter uma diferença menor que 1%, comparando os resultados de pressão de falha com o método dos elementos finitos através do Pipe Flow. Além disso, foi desenvolvida uma interface que facilita a aplicação prática do framework. Ela tem uma estrutura onde não é necessário que o usuário tenha conhecimento em programação para operá-la. Ela foi projetada para pesquisadores, tomadores de decisão e profissionais da indústria, e ela traduz toda a estrutura de uma maneira simples e prática. Além disso, com relação ao tempo computacional, ele representa um grande avanço para a utilização da ferramenta dentro das empresas, porque nós conseguimos obter uma avaliação do risco monetário ao longo dos anos em torno de 12 minutos. E se o usuário solicitar apenas análise de confiabilidade, conseguimos obter o resultado em torno de 5 minutos. Assim, o meu trabalho contribui para obter análises mais rápidas e confiáveis, contribuindo para a gestão de integridade de dutos submarinos. Muito obrigada! Oi, meu nome é Milena e eu sou estudante graduanda do curso de Engenharia de Materiais, que fiz iniciação científica por 2 anos, e durante essa pesquisa a gente desenvolveu nanocompostos poliméricos biodegradáveis. Então a gente utilizou um polímero chamado de poliácido lático, que é o PLA. Ele é um plástico bastante conhecido por ser biodegradável e biocompatível, e nós adicionamos a ele uma nanocarga, chamada de nanotubo de carbono. Esse nanotubo de carbono, ele é uma carga carbonácea, então a estrutura dele basicamente é composta só de carbonos organizados dessa forma. Isso se a gente conseguisse enxergar essa estrutura, porque na prática ele é esse pozinho aqui, bem pequenininho, em escala nanométrica, então você não consegue visualizar isso. E é por isso que eu estou falando nanocomposto. O composto é a mistura de um material e outro, que seria o meu polímero, o PLA, com o meu nanotubo de carbono. E eu estou falando que é nano justamente porque um desses materiais está em escala nanométrica, que é o caso do nanotubo de carbono. Então, quando a gente fez a mistura desses materiais, nós produzimos no laboratório filamentos desse material para podermos usar uma impressora 3D. Então, a gente produziu o filamento, levou para uma impressora 3D e aí produzimos corpos de prova como esse. Em cima desses corpos de prova é que a gente realiza todos os ensaios e testes para descobrir as propriedades mecânicas, propriedades térmicas e assim por diante.
Tá, Milena, mas para que eu tô fazendo tudo isso? Então, dentre os resultados mais interessantes que a gente teve, tá a questão da condutividade elétrica, porque você tinha inicialmente um material que ele era isolante, ele é um plástico, e aí, à medida que a gente foi adicionando essa carga, a minha nanocarga, ele foi adquirindo essa propriedade. Então, de maneira geral, quanto mais a gente aumentava a minha concentração de nanotubo de carbono, mais condutor esse meu material, esse meu nanocompósito virava. E aí? Então, a gente vai ter uma vasta gama de aplicação agora, porque eu tenho um material polimérico, que é de fácil processamento, porque a gente está lidando com manufatura aditiva, então, impressora 3D, você consegue facilmente manipular o formato do seu material. E agora você vai ter um material que é muito sustentável, porque ele é biodegradável, que vai ter um grande potencial para aplicações como sensores, para você utilizar em aparelhos eletrônicos. Ele vai ter um potencial contra a interferência eletromagnética, e isso traz uma inovação, sabe? Então é isso, muito obrigada, pessoal, até mais. Olá, pessoal, eu me chamo Isabelle, eu sou licenciada em Química, mestre em Química e atualmente doutoranda em Química. Faço parte do Laboratório de Combustíveis, o LAC, que é membro do ILITPEG. Você já ouviu falar em aquecimento global? O planeta está ficando mais quente e um dos principais motivos são os combustíveis que usamos todos os dias. Mas e se pudéssemos transformar restos de alimentos, madeiras ou plantas em combustível? Mas calma, isso já é possível e esse combustível se chama bioóleo. O bioóleo é um líquido escuro, parecido com petróleo, mas é feito de resíduos. Ele pode ajudar a diminuir a poluição e substituir os combustíveis tradicionais. Mas existe um problema: o bioóleo pode ter água misturada nele, e isso não é bom. Água demais pode deixar o combustível pior, menos eficiente e mais difícil de usar. E aí vem a pergunta: como descobrir quanto de água tem dentro do bioóleo? Os métodos tradicionais são lentos, caros e trabalhosos. No meu trabalho, eu usei uma técnica que analisa o material usando a luz. É como se a gente iluminasse o bioóleo e, a partir disso, conseguisse entender o que tem dentro dele. Depois, eu usei o computador para analisar esses dados e aprender a identificar a quantidade de água. Com isso, o sistema consegue prever rapidamente a quantidade de água em novas amostras de bioóleo. E o resultado, um método rápido, mais barato e eficiente para analisar bioóleos. Isso ajuda no desenvolvimento de combustíveis mais limpos e melhores para o planeta. Até mais, pessoal! Além de ser uma das principais fontes de energia do mundo, o petróleo ele é matéria-prima para combustíveis e também materiais como plásticos. O petróleo ele é encontrado no subsolo, a grandes profundidades, e ele também pode ser encontrado em rochas sedimentares. Como exemplo, nós temos a rocha carbonática. Obter essas amostras é muito difícil, porque elas estão a grande profundidade e elas também são muito heterogêneas. Então, nós produzimos, aqui no laboratório, uma rocha artificial que seja semelhante a essa rocha que a gente tem sedimentar lá do reservatório de petróleo. E a gente coloca determinados parâmetros, como por exemplo, porosidade, que são os vazios que há ali naquela amostra, fraturas e o que quer que a gente queira estudar naquele momento. Nessa pesquisa, a gente utiliza o calcário laminado lá da formação Crato, que vem da bacia do Araripe. Esse calcário laminado, ele vai ser britado e depois moído, tornando-se um pó de rocha para que a gente possa produzir essa rocha artificial ou sintética. Depois, nós misturamos esse pó de rocha com o epóxi, para que a gente possa obter a aglomeração dessa matriz, que é o calcário laminado utilizado. Quando esse material ele é misturado, nós colocamos ele dentro de um molde com as medidas específicas que queremos obter daquela amostra, Após isso, a gente leva para uma célula de compressão para que esse material ele seja compactado até a altura desejada. Então a gente obtém a nossa rocha artificial. Vocês podem ver aqui com mais detalhes como é que ela fica, E no interior dessa rocha artificial, a gente inseriu pequenos vugs, como eu falei para vocês, cavidades que são porosidades maiores, Olhando assim, a gente não consegue ver, mas nessa rocha possui vazios, E aí, esses vazios, que é exatamente a porosidade, é o que a gente depois vai mensurar. Porosidade, a permeabilidade. A permeabilidade é a capacidade, que tem a
conectividade entre os poros e o fluido passar por ali, por aquele meio, né? A gente também vai medir a resistência mecânica, que é a resistência à compressão e à tração dessas amostras, né? E assim, obter todas as características necessárias. Um procedimento muito utilizado na indústria de petróleo é a acidificação. Então, eles injetam um ácido ali no reservatório para que esse ácido ele dissolva o carbonato que ali está, né? E dissolvendo, facilita ainda mais a remoção daquele petróleo. Então, é exatamente isso que nós também vamos fazer aqui. Então, é isso, pessoal. Há muitas outras pesquisas que são feitas aqui no LITPEG, né? Sobre petróleo, sobre a geologia do petróleo. E essa é uma delas, né? Eu espero que vocês tenham gostado e vocês tenham compreendido bem. Até mais!